Mas a partir do momento em que começa a ser recorrente que os bandidos, aqueles que roubam, aqueles que fazem black, estás a ver, o pessoal generaliza e tu de alguma forma contribuíste para isso, porque tu eras um que fazia isso. Seres humanos, como é que estamos? Bem-vindos, Man I Am Podcast. Muito obrigado. Agora que já passamos as formalidades, viram o título, viram a miniatura. Hoje trago um certo do podcast do Rui Unas, Maluco Beleza, em que ele entrevista ou está à conversa com o rei autoproclamado, rei da LS, rei da linha de Sintra, NGA, membro integrante e fundador do grupo musical Força Suprema. Sem mais delongas, bora lá. Mas tu tens noção que o teu comportamento errado, certo? Não é certo? Não é correto aquilo que fizeste. Não. Explica o ódio e o racismo que muitos brancos têm em relação. Eu acho que é mais o receio ou o medo do desconhecido. Porque uma vez a gente conhecendo a pessoa, já não dá para olhar para isso. Eu concordo contigo. A xenofobia ou o racismo vêm sempre da ignorância, não é? Mas a partir do momento em que começa a ser recorrente que os bandidos, aqueles que roubam, aqueles que fazem black, estás a ver, o pessoal generaliza e tu de alguma forma contribuíste para isso, porque tu eras um que fazia isso. A verdade é essa. Sim, mas nunca consciente, nunca com noção do que fazia. Porque para mim, ainda assim, e hoje percebo de outra forma, ainda assim como eu, eram muitos, mas é sempre a minoria. De forma alguma. Claro. Estás a ver? Claro. Mas pronto, só um gajo está aí na rua, não pensa dessa forma. E por poucos pagam todos os... E todos os outros povos, todas as minorias. Sim. E até em que medida é que tu tens uma responsabilidade, de inverter um bocado isso, de esclarecer as gerações, porque ainda hoje há isso, não é? Ainda hoje volta e meia há relatos de gangues, de grupos mais ou menos organizados de blacks, uns só com blacks, outros com alguns brancos lá por meio. Até que ponto é que tu tens essa responsabilidade de, como és uma referência, porque já és seguido por muita gente que te consome, de, malta, tenham consciência que vocês estão a fazer, não é fixe, meu, e vocês vão bater no fundo. O Rui Unas aqui está a tentar imputar ao NGA, como quiserem chamar, os crimes do passado, ou seja, de quando eu era um jovem. Eu não vejo o Sr. Rui Unas a conversa ou a entrevistar outras pessoas com passados piores, mais sombrios do que o NGA, da mesma forma. Ele está a ser dissimulado na forma como conduz a conversa, porque ele está aqui a falar em grupos organizados. Isto não são grupos organizados, meu. Tu não estás a falar da máfia italiana, da Cosa Nostra, você não está a falar da Bratva russa, você não está a falar do PCC, você não está a falar da Yakuza japonesa, grandes organizações de criminosos profissionais, e são jovens que pertencem à geração sem pais. Isto é um problema social. É claro que pode escalar para os níveis em que essas grandes organizações estão, mas por isso é que tem que haver um trabalho de reabilitação em tenridade, não é? Isto é um problema social, sim. O facto da maior parte ter crescido sem pais, sejam brancos, sejam negros, nos bairros em que há menos ganhos, não é? Em que as pessoas ganham menos, em que há menos educação, são mais iletrados, são menos alfabetizados, em que as pessoas têm trabalhos manuais, nem trabalhos duros, existe grande propensão para violência, porque nada gera violência como a escassez. Então, se eu não tenho, isto é natureza humana, né? Os crimes que existem nas zonas onde as pessoas são mais alfabetizadas, são mais cultas, têm cursos superiores, os crimes são aqueles colarinho branco, porque aquilo é um crime de ganância. A maior parte desses jovens é por necessidade. Claro que existe a componente da adrenalina, por fazeres alguma coisa fora da lei, existe sim, claro, o medo de seres apanhado, existe isso tudo, mas a maior parte, a esmagadora desses jovens, não faz isso porque isso é uma organização criminosa, profissional, extremamente organizada. Não, são jovens rapazes que não tiveram a disciplina dos pais. É isto. A forma como o Rui Unas, na minha opinião, está a conduzir isto é extremamente dissimulada e insincera. Vamos, se calhar melhora mais para frente. Vocês podem não ter uma segunda oportunidade como eu tive. Isto pode ser um bocado politicamente correto aquilo que eu estou a dizer, mas é verdade mesmo, tens essa responsabilidade. Eu não falo muito, eu mostro, porque eu faço.
estás a ver? Então, olha, nós saímos daqui, eu digo assim, olha, eu sou um angolano, que agora é português, eu cresci em Portugal, vivo do rap português, feito em Portugal e não é português, e se eu consigo, vocês também conseguem, seja o que for. Nesse aspecto eu mostro, eu faço. Então, antes essa mudança mais geral ou mesmo global, começa local. Então, a minha começou na minha família, os irmãos. Deste o exemplo da tua família. Aquilo foi já iam por esse caminho, E hoje em dia, na linha de Sintra, é comum ouvir assaltos, pelo menos como no meu tempo. Os carros eram todos assaltados. Acontece, mas muito menos. Pode não ouvir nas notícias, tu sentes isso no dia a dia. Porque já não é cool. Nunca foi. Só que a gente não sabe. Mas antes, se calhar, era cool no sentido, eu pelo menos tenho esta teoria, porque às vezes imagino estar nos vossos sapatos, estás a ver? Como é que seria se eu fosse, ou mesmo branco, porque aqui a cor é um bocadinho irrelevante. E se estivesse a crescer num ambiente como o teu, não é? Em que o exemplo era esse e que havia a forma mais rápida e fácil de ter dinheiro. E ao mesmo tempo sentir que eu era subvalorizado, desprezado pela sociedade em geral, era uma forma quase de afirmação. É costume dizer-se, está sozinho, não tem coragem nenhuma. Mas quando estão em grupo, mas o que é facto é que vocês afirmavam-se assim, não é? É uma forma quase de afirmação. Estão a ver? Nós temos poder. Nós, se quisermos, vamos sacar-te o que for. É quase uma afirmação, estás a ver, de poder, de identidade. Faz entender aquilo que eu estou a dizer? Faz. Eu pensava assim quando era menor, quando era puto. Então, para mim, hoje, não há como justificar aquilo. Claro. Estava errado. Explica-se, mas não se justifica, que são coisas diferentes. É um pensamento estúpido, burro. Claro que é um pensamento estúpido e burro, não é? Seu Rui Unas, isto é para ti. 3 vergastadas, 3 chibadas nesse lombo. É claro que existe uma componente de adrenalina, como eu referi anteriormente. Existe uma componente de adrenalina. Mas tu não podes dizer que esses jovens são inatamente maus, man. Eles são simplesmente mal guiados. Isto é o que acontece com jovens, porque na maior parte são homens, são rapazes, né? Que se tornarão homens. São mais rebeldes. Então, se eu não tenho e tu tens... Amigo, eu não percebo, meu. Em todas as situações de extrema escassez e fizeram N séries, que fizeram milhões e milhões, como o Walking Dead, tem um filme que fizeram sobre o ensaio da cegueira. Em situações de extrema escassez, revela-se a verdadeira natureza humana, meu. Revela-se a verdadeira natureza humana. Eu não percebo porque ele está aqui a tentar imputar este homem que agora tenta demonstrar através do exemplo que é possível, sim, é possível, como membro da geração sem pais. O que eu fiz estava errado, sim senhora, mas eu amadureci, eu mudei. Por que ele não se foca nisso em vez de estar aqui a tentar... Eu não estou a perceber qual é que é o intuito desse tipo de perguntas pequenas, meu. Tipo, qual é que é o objetivo? Ele teve ali um mercenário e ele estava ali quase a fazer uma vénia ao homem, meu. Um mercenário. Isto é vergonhoso, meu. Hoje acredito que as diferenças são mais no bolso do que na cor, porque se os p******s estiverem como eu em grande uma zona fixe, toda a gente vai se dar bem. Claro. Estás a ver? Claro. Mas naquela altura tu achas que só tu e os teus é que têm dificuldades e achas que tens o direito de... também estavas revoltado, não te sentias assim tipo uma revolta? Culpavas quem? Quem é que tu culpavas? A minha cota. Achava que ela nos trouxe para a gente aqui e fez tudo mal e era só eu e ela, estás a ver? E como eu disse, eu com menos de 30 anos era tipo uma irmã mais velha. Então esticava-me, estás a ver? Esticava-me e na rua fazia minhas asneiras, achava que era o homem da casa. Nada mais errado, não é? Nada como termos estúpido. Vir a idade e percebermos. Estúpido. Se eu pudesse me dava umas bofas, a sério mesmo. E agora voltando à atualidade. Tu não deixas de ser uma personagem, o NGA, não é? E bem, o NGA, bem, muito bem. NGA, isto é para ti. Good job, man. Eu era um jovem inconsequente, eu não sabia melhor. Eu não sabia. Eu fiz aquilo que achava que era o melhor na mente de um jovem, num cérebro subdesenvolvido. De um jovem que vive em condições precárias. Bro, o que é que ele está à espera? Que ele se proste de joelhos e peço imensas desculpas, peço muito perdão. Bro, o que é que o Sr. Rui Unas está à espera com essas perguntas dissimuladas, essas loaded questions, essas perguntas com rasteira? São perguntas rasteiras, meu. Tu és melhor do que isso, Rui Unas. Pelo amor de Deus, meu. Deixa o homem. Pergunta-lhe sobre o passado, sim senhora, mas... não, mas...
aqui e são sempre os... Bro, também, como tu disseste, também há brancos nessa situação, porque é uma questão de escassez, meu. E é um problema social. Sim, as pessoas que cometem crimes devem ser punidas. Sim, devem ser punidas, obviamente. Mas quando são jovens, por isso é que os jovens, né, menores de idade e afins, vão para reformatórios, não vão para prisões, que é para se tornarem bandidos profissionais. Porque temos que reformar essas pessoas, é um problema social. As prisões existem primariamente para reformar, depois para punir. Mas tem que haver uma solução melhor do que simplesmente, não, aqueles são sempre os maus e porcos e feios. E como é que isto é positivo para a sociedade, para nós enquanto sociedade? E eu não estou a perceber, mas shame on you, man. Transmite aqueles valores do vamos ter um ganda bote, não vamos respeitar muitas damas, porque as damas também só querem Estás a ver? Há sempre uma mensagem um bocadinho... Não é um apelo à violência, nem nada disso, né? Mas é quase um apelo ao materialismo, à malandrice, a sacar umas gajas e ter... E o tal materialismo muito presente. E achas que isso são os valores certos, meu? Não, eles fazem parte da minha pessoa e se eu não mostrar, não estou a ser eu 100%, estás a ver? E aí eu quando passar essa fase também é isso que eu vou falar, estás a ver? Estou a viver coisas novas, estás a ver? Eu nunca recebo às vezes um cachê que a minha conta ia levar tantos meses a receber, trabalhando todos os dias, estás a ver? Então é desse feeling. A minha cena passa cash pelo flow, feeling. o flow que vem. Mas não o dinheiro, porque o dinheiro pode ir numa coisa só. Imagina, precisamos agora de comprar um material para o estúdio e aquilo custa o mesmo valor que trabalhamos. Sim. Mas dá-te o mesmo sentimento, não precisa ser uma coisa, não precisa de ser carro, não precisa ser nada disso. Mas a ti vai-te dar um feeling, um sentimento, uma coisa que vai te completar de conquista, de vitória. Sou mau. Sou forte, consigo. Só que eu vou usar a minha linguagem, o meu sound, para transmitir essa mensagem da minha forma. E quem não está habituado vai perceber o que vai perceber. É porque a maior parte das pessoas ouve o NGA e não faz essa distinção. Ou seja, isso aquilo que tu dizes não é tal como aquilo, eu já estou farto de fazer esta comparação com rappers e humoristas. Somos personagens. Nem tudo aquilo que tu dizes, apesar de fazer parte da tua vida, é para ser levado literalmente à letra, não é? Tu se calhar não és assim tão batido quanto isso. Que até és mais fiel do que se calhar aquilo que tu transmites. Exatamente. Não é? Mas pode ser mal interpretado. Mas isso já não é a culpa nem minha. A culpa não é tua. Exato, porque eu, quando comecei a fazer, a minha música era para tirar o que estava cá dentro. E não vai mudar agora, não vai ser... Eu não sou professor, estás a ver? Os professores têm que ganhar bem e têm que ter todas as ferramentas, todas as condições para fazer o trabalho deles. Eu sou um entertainer, eu sou um rapper, um músico. Well done. NGA manteve o frame dele masculino e respondeu como eu provavelmente faria. Eu não sabia melhor, era um jovem em situação precária, fiz o que fiz, não me orgulho, estou a pagar as consequências até hoje. E agora tento inspirar outros que estão na jornada ou que vêm do mesmo sítio que eu vim a alcançar coisas maiores como eu consegui, porque se eu conseguir, eles também conseguem, porque ninguém nos está a segurar de manhã para não fazer melhor. Dan, eu não percebo a insistência do Roy Unas ali a picar na cena de mas os black people. Eu não sei o que é que ele estava à espera de conseguir. Não sei sinceramente. NGA, good job. Good job, sir. 2 polegares. Muito bem. É isto, meu. Ninguém nos está a segurar. Eu próprio, como um indivíduo que se revê na situação do NGA, ninguém nos está a segurar, meu. Ninguém nos está a segurar. E para aqueles que vêm de bairro social, que vêm de famílias monoparentais, que têm a mesma cor do que eu, que sabem como é que a vida é difícil, da mesma forma que ninguém nos está a segurar, meu. O que nos está a segurar mais é o que está aqui dentro, é a nossa programação. E é por isso que eu rapidamente, antes o desporto salvou a minha vida, não por meter, e é o caminho que muitos seguem, né? E geralmente é o futebol. Eu comecei no basquete, mas salvou a minha vida na medida em que eu percebi que ali não há aqui cor de pelo, não há nada. Quem é bom é bom. Aqueles que se esforçam são os melhores. Eu derradeiro equalizer. Eu derradeiro equalizador. Eu comecei como o pior e saí de lá
entre os melhores. É isto, meu. É isto. Se aplicarmos essa mesma disciplina em outras avenidas da vida, nós conseguimos ser bem-sucedidos. O NGA fez isso na música. Fábio Pai não, mas Renato Sanches, o Miguel Cradbem, outros que saíram dos bairros sociais, Quaresma, Ronaldo que saiu da Madeira. Se aplicar este tipo, mas não é só no desporto, nós podemos fazer isso com quase tudo. Nem toda a gente pode ser esses fenómenos do desporto, mas toda a gente tem um telemóvel hoje. Saquem, baixem o CapCut, aprendam a editar vídeos, forneçam estes serviços, façam um curso grátis, cá dezenas, aprendam uma skill, uma capacidade, desenvolvam uma capacidade que alguém esteja disposto a pagar. O mundo está-se a tornar digital. Esteja no bairro social, esteja no fundo da Amazônia no Brasil, como o Livro de Pedreiro, sejas como o África, não interessa, não interessa. O NGA fez isso na música, nem todos são rappers, nem todos são futebolistas, nem todos são basquetebolistas, mas todos podem aprender uma high paying skill, desenvolver uma habilidade que existam pessoas que o mercado queira, que esteja em high demand, esteja em grande procura, porque o mercado funciona com supply and demand. Supply, demand. Procura, oferta. Então, se existe uma grande procura, vocês têm que desenvolver essas capacidades que é para suprir as necessidades do mercado e o mercado recompensar-te-á. É isto. Meus senhores, foi a review sobre estes trechos retirados do podcast Maluco Beleza do Rui Unas com o NGA. Eu gostei muito da postura do NGA. Respondeu à altura das perguntas que lhe foram colocadas. Acho que o Rui Unas poderia ter feito muito melhor, muito rasteiro. Ele poderia ter elevado o nível da conversa, porque eu não vejo os mesmos critérios a serem aplicados em entrevistas com o Jay-Z. Então, mas tu estavas ali a vender droga em Brooklyn, eras um... Bro, none of that, man. Tipo, miss me with that BS. Como de costume, digam nos comentários o que é que vocês acharam. Acham que o Rui Unas foi dissimulado e mesquinho e insincero na forma como conduziu a conversa? Acham que ele esteve bem? O que é que acharam da postura do NGA? Digam de vossa justiça. Como sabem, eu respondo a tudo. Por falta de frisar isto, mas cá vai. Subscrever o canal. Não vos custa nada e ajuda-nos imenso. Meus senhores, até a próxima. Fiquem bem. Peace.